Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Henrique Guilherme com O Patriota, a Voz da Resistência. Muito obrigado a todos que estão me ouvindo, principalmente ao pessoal que tem me assistido e me apoiado com mais frequência, como, por exemplo, o Jamil, o Wallace, o Renato. Um agradecimento especial a Elis Bobato, que é uma garota conservadora que também está aí atuando, promovendo o programa, e também a todos os outros irmãos e irmãs que têm me assistido. Esse é o penúltimo programa do ano. O último programa eu vou fazer no dia 29 ou 30, os senhores vão estar informados, podem ter certeza disso. Antes de eu começar, eu quero aqui informar às senhoras e aos senhores que mais fácil de obter essas informações sobre o programa se os senhores tiverem se cadastrado no grupo O Patriota do Facebook, ou então aqui no próprio blog Talk Radio. Os senhores se cadastram, se inscrevem no programa e automaticamente os horários, os dias dos programas vão ser informados para os senhores. E principalmente o horário que eu faço é sempre quinta-feira, agora 7h30 da noite. No começo era 8 horas da noite, agora 7h30 da noite. Mas enfim, o programa de hoje vai ser interessante, é o penúltimo programa do ano. Eu vou falar primeiro sobre a questão do armamento e do desarmamento. Eu acho que eu nunca falei, mas para mim é um assunto tão importante no sentido de não tem debate em relação à direita pró-armamento. As pessoas têm que estar armadas para defender suas vidas, suas propriedades, suas liberdades. Isso daí eu nunca tive dúvida, por isso que eu falo muito pouco sobre isso. Eu vou começar falando sobre isso. Eu vou falar sobre conceitos. Os senhores se lembram daquele penúltimo programa em que eu falei dos conceitos e que eu falei da ideologia, dos comportamentos? Eu vou falar um pouco sobre isso, principalmente no tocante dos conservadores. O que é um conservador de direita? E respondendo aí a perguntas que as irmãs, os irmãos têm feito sobre se é possível um conservador ser de esquerda. Eu vou responder, me acompanhem, e eu vou responder aí no começo do programa. Depois disso, eu vou falar sobre comunismo na América Latina. Melhor, o comunismo na América do Sul. Como o comunismo se desenvolveu na América do Sul ao longo do século XX. Os senhores vão ter informações muito interessantes, principalmente para quem não assistiu. Aqueles 2 programas foram 4 horas de exposição sobre a expansão do comunismo na América Latina. Eu falei ali até da Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Agora eu vou falar rapidamente sobre a expansão do comunismo na América do Sul. Eu vou falar sobre a Rússia, o que tem acontecido na Rússia nos últimos anos, por que a Rússia se tornou ali um estado de exceção, uma semiditadura. O Putin, o pessoal que era da KGB, eles controlam praticamente tudo naquela porcaria de país.
Enfim, eu vou comentar o livro Médici, A Verdadeira História, recomendo que todos os senhores leiam, do general Del Nero. Ele, se eu não me engano, ele fez parte ali do Sistema Nacional de Informações, então ele tem boas informações sobre o Médici, sobre o Costa e Silva, sobre o Porcaria do Geisel. E eu achei interessante esse livro porque ele reforça a tese do general Silvio Frota de que o Geisel era um porcaria de esquerda. Isso eles vão ver que esse livro é muito importante, ok? Assim, mais uma coisa, eu vou tentar agendar durante o programa, tem um documentário que passou no History Channel sobre o comunismo, as relações entre comunismo e o nazismo. Quem me alertou desse documentário foi o André. Ele tem um canal no YouTube, que é o Governo Federal, e ele colocou isso. Eu sou inscrito no canal dele, eu verifiquei esse documentário, e é um dos documentários mais importantes que eu já vi no mês. Compete ali com o 2016 América de Obama, do Dinesh de Souza. Então, o programa vai ser sobre isso. Continuem ligados. Eu vou deixar aqui novamente a canção Fibra de Herói. Quando eu retornar, eu vou fazer todos os comentários que eu costumo fazer no começo do programa e começar esses tópicos que eu acho importantes para os senhores saberem. Então, muito obrigado e continuem. É isso aí, senhoras e senhores, 1 minuto de música já tá bom. Então eu vou comentar aqui sobre o ataque, né, em Connecticut, nos Estados Unidos, de um porcaria, de um vagabundo que matou 20 crianças, ok? Começa por aí. Eu acho que a vagabundagem desse tipo de lixo, esse tipo de lixo humano, ela só é ultrapassada pela falta de tato de vagabundos como Obama ou como a bancada desarmamentista, porque eles usam um assunto importante, um assunto chocante, um evento que envolve a morte de crianças, ok? Para colocar adiante uma agenda de morte. Por que eu digo uma agenda de morte? O Obama está com uma ideia de vincular a frase "esse tipo de coisa tem que parar e eu irei fazer algo para que isso nunca mais aconteça", com leis para desarmar, ou então controlar o armamento possuído lá pelos norte-americanos. E é o seguinte, estatisticamente, existem muitas informações, okay? Muitas estatísticas mostrando que nos lugares onde há mais armas, tem menos crimes. Até aqui no Brasil, as regiões
onde há um maior número de armas per capita, o número de crimes, de assassinatos, é bem maior, é bem menor. Ok? É bem menor. Esse tipo de evento, como por exemplo, que o vagabundo lá, um tal de Adam Lanza, ele promoveu naquela escola em Sandy Storms, esqueci o nome da escola, mas em Connecticut, ele é um psicopata, ok? Dava para ver pelo perfil dele, ele era uma pessoa meio desequilibrada, e pessoas que fazem isso são desequilibradas, ok? Eu sou completamente a favor de pena de morte para esse tipo de vagabundo. Eu acho que uma das causas que fazem com que esse pessoal atue dessa forma é que antes de eles, não sei, morrerem, se suicidarem, pelo motivo que eles costumam morrer nesses tiroteios, eles estão numa sociedade que eles identificam que é muito tolerante com escrotos como eles. Ok? Isso daí deve gerar lá uma revolta neles também, mas também um senso de segurança que a vida deles só depende deles. Porque se eles forem pegos, eles provavelmente vão ser perdoados, porque a sociedade, principalmente aquela sociedade de vagabundos que são contra a pena de morte, eles vão ver isso e falar assim, não, a gente não tem que ter uma solução para esse tipo de gente, porque uma vida na prisão, sinto muito, não vai reeducar um vagabundo que matou 20 crianças. Pensem os esquerdistas o que quiserem. Mas tem outra coisa, além de ser um evento, né, esses atos terroristas serem acontecimentos incomuns, eles, nas estatísticas de criminalidade, de homicídio, eles são praticamente irrelevantes, ok? Eles somem frente a essa situação social onde um grupo grande de pessoas com propensão a assaltar, elas sabem que sua vítima está armada. Quando essa informação, essa relação de causa e efeito é mais forte, onde as pessoas, os bandidos sabem que a sua potencial vítima pode estar armada, o número de crimes, homicídios e roubo são bem menores. Ou seja, o que o vagabundo do Obama e essa bancada desarmamentista estão dizendo eu vou sacrificar um número grande de pessoas, e é um número relevante de pessoas, para quê? Para eu colocar na frente a minha agenda, ok? Que é uma agenda de esquerda, em que eu vou conseguir controlar o armamento da população. E eu já expliquei em outros programas como isso daí faz parte da agenda da esquerda, principalmente dentro do contexto de implantação do socialismo. Parte da agenda socialista desarmar a população. Os nazistas fizeram isso, os soviéticos fizeram isso, os chineses fizeram isso. Enfim, todos os países comunistas têm uma forte política de desarmamento, porque assim é mais fácil controlar a população. Ok? Uma outra situação que as pessoas esqueceram nesse acontecimento foi que, olha só, a Noruega, em relação a armas per capita, a Noruega tem mais ou menos 1/3 de armas per capita que os norte-americanos têm, ou seja, eles têm bem menos armas per capita, é mais controlado. Se eu não me engano, na Noruega você precisa declarar um motivo de que você está comprando uma arma. Eu não tenho certeza se é preciso comprovar algum tipo de competência, mas tem que ter lá um motivo. Nos Estados Unidos tem estado que é mais flexível, tem estado que é menos flexível. Eu acho que em nenhum estado é inconstitucional se proibir a posse de armas. E na Noruega, que é um país que tem um controle de armamento maior, em que a população é menos armada que nos Estados Unidos, em 2011 teve aquele atentado, houve 2 atentados, um em Oslo, ok? E outro em Utoya, em que 77 pessoas foram mortas.
E para os senhores terem uma ideia de como esse argumento da esquerda de que desarmar a população vai ser mais seguro é papo furado, é puro papo furado, é uma tentativa de desarmar a população dentro de uma campanha de implantação de um regime socialista, de uma ditadura do proletariado. Chamem esses vagabundos do jeito que eles quiserem. Ok? E é importante ter essa noção, porque os senhores vão conseguir observar como aquele babaca do Obama ele está usando um fato traumático, um fato que não deveria ser usado para colocar adiante uma agenda assassina, uma agenda que, mesmo que não esteja vinculada a essa campanha socialista, essa campanha comunista para se chegar ao poder, eu vou falar mais sobre isso durante o programa, mesmo que não esteja vinculada a essa campanha, os efeitos negativos dela são muito problemáticos. Okay? Você ter uma população desarmada, você tem uma população mais medrosa, você tem uma população mais sujeita a crimes. É só ver o Brasil, né, em que se tem uma campanha ofensiva de desarmamento por parte dos vagabundos que estão no Congresso Nacional, principalmente da esquerda, sendo que a população já se declarou várias vezes que não quer ser desarmada, a população quer se armar, okay? Quer se proteger, quer proteger seus familiares, quer proteger as pessoas que elas amam. E eu acho que isso daí é muito mais traumático no campo, que é mais difícil o controle, mas ainda assim há campanhas do governo para desarmar a população, como se o governo soubesse melhor do que os cidadãos o que é melhor para os cidadãos. Isso não pode acontecer. Ok? Só para ter uma ideia, eu já fiz um programa mostrando como esses países escandinavos, que são muito bem-sucedidos, têm liberdade econômica, são capitalistas, têm uma grande proporção de arma por habitante. Esses vagabundos da esquerda, eles tentam vender esses países como se fossem socialistas. Mesmo eles estando errados, é só para vocês terem uma ideia do tipo de vagabundo que a gente está enfrentando. Mesmo eles estando errados em relação a isso, eles não mencionam esses lados. Eles não falam assim, a Noruega, a Suíça, a Suécia, a Dinamarca, lá eles têm uma proporção de armas por habitantes muito grande. Ok? É menor que nos Estados Unidos, mas é muito grande. E por que eles não falam isso? Porque que eles são seletivos em relação à argumentação deles. Em relação a isso, eles teriam que citar o que? A Coreia do Norte, ou então a China, ou então esses países comunistas, socialistas, que não são exemplos de sucesso nenhum, então eles não fazem isso. Eles têm que enganar os senhores, as senhoras, ou então a massa com argumentos fajutos, com falácias. Ok? Então essa daqui era a primeira coisa que eu queria falar. Eu vou reforçar essa ideia de usar esse crime contra a humanidade, essa morte, esse assassinato de 20 crianças, do uso desse assassinato por vagabundos que eu peguei, principalmente no Facebook, integralistas, vagabundos integralistas, os galinhas verdes, usando esse incidente. Aí postou uma foto que eles nem têm ideia se é uma vítima dos ataques israelenses. Eles inventam aquela historinha para demonizar os judeus. Okay? Então eles pegaram um assunto, atentados que mataram crianças lá nos Estados Unidos, colocaram uma foto lá de uma criança sangrando e disseram que eles são solidários com todas as vítimas desse assassino lá nos Estados Unidos e das vítimas do Estado terrorista de Israel. Olha só que vagabundos. É por isso que eu não canso de falar nesses programas que, olha só, integralista. Eu quero deixar bem claro, eu tenho consciência, da mesma forma que eu falei, eu fiz um programa só sobre integralismo. Ok? Nesse programa eu deixei claro que quando eu era jovem, eu fiz parte
de movimentos integralistas, eu tentei me integrar com o pessoal. Nunca fui bem aceito porque eu tenho esse viés, eu tenho esse problema de não ser antissemita, e eu sempre falei isso para eles, eles nunca aceitaram isso direito. Eu também tenho esse viés de ser pró-mercado, de ser pró-capitalismo, e esses vagabundos nunca aceitaram isso. Eu tentei criar lá um movimento híbrido, que pegava o que eu achava melhor no integralismo, que depois eu vi que não tinha como você tirar, não sei, de uma bacia de esgoto alguns mililitros de água limpa. Demorei para perceber isso. Mas, enfim, esse pessoal integralista, eu não me canso de dizer, é de esquerda, ok? Eles têm esse viés esquerdista, eles ainda são anticapitalistas, e eles são, por exemplo, a liderança é contra a pena de morte. Mas eu quero deixar claro o seguinte, eu percebi que dentro do movimento existem muitas pessoas bem intencionadas, ok? Pessoas como eu, bem intencionadas, como o senhor e a senhora que está assistindo esse programa, e que não sabem o que é o integralismo de fato. Eu sugiro, nesse caso, assistir ao programa que eu fiz só sobre integralismo, ok? Então, eu quero reconhecer aqui, eu tenho consciência que em praticamente todo movimento tem pessoas boas. Então, tem jovens ali no integralismo que estão sendo conduzidos, ok? Que estão sendo enganados pela liderança dos integralistas hoje. Da mesma forma que até no movimento monarquista eu reconheço que tem esses jovens que estão equivocados, que têm boas intenções, que são boas pessoas, mas estão equivocados. Mas essa liderança, essa não tem nenhuma desculpa. Que é essa liderança que usa o assassinato de crianças para promover uma agenda antissemita é uma liderança de vagabundos. Ok? A gente não pode se omitir quando vê esse tipo de propaganda, seja em qual meio for. Por exemplo, apareceu lá no meu perfil um vagabundo falando essa falácia, porque acusa o Estado de Israel de terrorista, sendo que está bem claro que quem ataca são os terroristas, são os palestinos, os árabes, não todos. Olha só, novamente, durante esse programa que eu falei sobre a questão palestina, eu reconheci, eu tenho certeza que tem muitos palestinos que são pessoas maravilhosas, mas eles são conduzidos por um pessoal que é de esquerda, ok? Aquele pessoal da organização, Associação Nacional Palestina, aquelas organizações governamentais palestinas que são muito próximas de uma ditadura, que desviam dinheiro, desviam recursos e têm vínculos muito fortes com a esquerda, e eles conduzem a população e muitas vezes levando essa população ao sofrimento, e eles são os verdadeiros responsáveis ali por esse clima de guerra com Israel, principalmente porque no dia seguinte à proclamação da independência de Israel, à formação do Estado de Israel, praticamente todos os vizinhos de Israel atacaram os judeus. E por algum motivo bizarro, ainda existem vagabundos hoje que se coloca solidário com terroristas da Fatah, do Hamas, de movimentos terroristas, ok? E isso não pode acontecer. E eu estou dizendo isso só para introduzir aquela questão de existem conservadores, olha só, existem conservadores de esquerda? É claro que existem. Claro que existem. Como eu acho que ficou claro quando eu estava falando sobre o nazismo e o comunismo, as relações do nazismo com o comunismo, com o socialismo, os nazistas, assim como boa parte da população mundial, até bem pouco tempo atrás, eles tinham esse comportamento conservador em relação a costumes. Porque os nazistas eram conservadores. Inclusive, um colega meu, durante o debate, ele me alertou ali que os estados fascistas, quase todos eles mantiveram a monarquia. Ok? Então, olha só como
são parceiros de cama, ok? Esse pessoal um certo pessoal conservador com ideias socialistas. Ok? Deixa eu me explicar aqui. Isso não significa que todo conservador vai ser de esquerda. Então, vai defender a agenda política da esquerda. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, os conceitos que nós usamos de conservador e liberal é praticamente esse. Em torno da ideologia, uma ideologia, não é necessariamente ligada à agenda política, mas ideologia acerca de costumes. Então, nos Estados Unidos, a maior parte da população que defende a agenda da direita, ok, que estaria sendo representada pelo Partido Republicano, é conservadora. Não significa que só conservadores façam parte desse movimento. Tem muito libertário dentro desse movimento. Muito libertário, economicamente libertário e até muito liberal. Agora, a massa que apoia a esquerda é aqueles vagabundos como o Bill Maher, o Stewart, o MacFarlane, o que produz lá o Family Guy, o Matt Groening dos Simpsons. E vocês notam neles uma ideologia liberal em torno dos costumes, e eles vendem essa ideologia. Ok? E quando se fala liberal e conservador hoje, está dentro desse contexto de o que eu sempre preguei aqui, o que eu sempre falei é a direita vencedora. Ok? A direita vencedora hoje está concentrada nos Estados Unidos. Isso daí não tenho nenhum problema de dizer, vai ter ali algumas pessoas que vão dizer que eu estou sendo, eu não sei, antipatriota, antinacionalista. Não estou nem aí, mas o fato é que os Estados Unidos, a cultura republicana, a cultura desses conservadores e até os libertários norte-americanos, é a cultura que venceu o comunismo até hoje. E é a cultura que os comunistas colocam no centro da estratégia de longo prazo deles para perverter, para acabar, para denegrir. Inclusive, tem umas informações importantes nesse programa que eu vou falar de um ex-espião da KGB que revelou como os soviéticos eles ainda continuam atuando, né? Hoje os russos continuam atuando para criar distensão social e crise dentro dos Estados Unidos. Então, hoje, quando se fala em conservador e liberal, é nesse contexto. Por serem, como é que eu posso dizer, o centro das atenções desse conflito, acaba extrapolando para o mundo e extravasando aqui para o Brasil. Quando a gente fala conservador e liberal, a gente acha que automaticamente vai defender uma agenda e o outro vai defender outra agenda, mas não é bem assim, ok? Novamente, se os senhores assistiram ao último programa, os senhores sabem a diferença entre política, ter uma agenda política e ter uma ideologia, ok? Perfeitamente possível uma pessoa, como é que eu posso dizer, promíscua, uma ideologia de promiscuidade, defender a agenda da direita, não tem nenhum problema em relação a isso. Por coincidência, ok? Por coincidência, essas pessoas vão estar apoiando mais ali a agenda democrata, a agenda da esquerda, a agenda socialista, por uma questão de afinidade ideológica, não sei. Agora, vocês também vão encontrar muitos conservadores defendendo uma agenda de esquerda. Que é o caso dos nazistas e é o que eu falei aqui dos galinhas verdes, que eles se vendem como conservadores como se isso fosse igual a ser de direita, ou então como se isso me colocasse no mesmo patamar deles, ou então colocasse as pessoas de direita no mesmo patamar deles. Eu não tenho dúvida, ok? Eu não tenho nenhuma dúvida que se o senhor ou a senhora tem essa ideologia não promíscua, mas liberal, é uma ideologia, vamos ver o que eu disse no último programa em relação às ideologias, a opção consciente que os senhores fazem em relação a lados específicos da vida dos senhores. Pessoas até que assumem uma ideologia estatista, ok? Uma pessoa que acha que o governo tem que estar um pouquinho mais infiltrado
na vida do cidadão, pessoas que têm uma ideologia relativista, ok? Pessoas que têm uma ideologia igualitária, corporativista. Eu acho que se essas pessoas, ok, por optarem conscientemente por uma ideologia, mas têm consciência de que a agenda da direita, da forma como eu expliquei, é melhor, eu estou muito mais próximo dessas pessoas do que desses vagabundos que se dizem conservadores, mas estão defendendo a agenda da esquerda. Principalmente essa questão de antissemitismo, anticapitalismo, antiliberdade. Ok? Então, que fique claro isso. Nem todo conservador é uma pessoa boa. Tá bom? Prova disso são os integralistas, prova disso são os nazistas, prova disso são até muitos comunistas até um determinado tempo no passado, quando eles tinham dentro da agenda deles acabar com promiscuidade na população. Inclusive a própria União Soviética assumia um controle na vida do cidadão, que a mulher tinha ali algumas obrigações, não que a mulher era uma tirana, mas ela tinha que fazer lá um papel específico, senão ela ia ser presa, alguma coisa assim. Isso daí é reflexo de uma certa ideologia conservadora. Não significa que, porque a pessoa é conservadora, que ela é uma pessoa boa. Porque essa mesma pessoa pode estar defendendo essa agenda assassina, pode estar adotando essa agenda de mais Estado na sua vida, pode estar adotando essa agenda ambientalista, pode estar adotando essa agenda em que o ser humano, a vida do ser humano é relativizada perante uma agenda vagabunda, pode estar adotando a agenda antissemita e não sendo burra o suficiente para não ver que nessa questão de Israel contra o mundo árabe, Israel tem razão. Se vocês não perceberam isso, se esses conservadores aí, esses conservadores de esquerda não perceberam isso, o problema é todo deles. Vão continuar sendo tratados como lixo de esquerda, ok? Porque a direita e a esquerda é fundamentalmente isso. Eu deixei claro no programa, só para terminar essa questão dos conceitos, que existem 3 situações específicas que a gente vai, como é que eu posso dizer, relacionar com a direita ou com a esquerda, mas que fundamentalmente só a questão da agenda política é direita e esquerda. O resto é alinhamento e coincidência. Ok? Eu disse que pessoas, em primeiro lugar, adotam um comportamento, ok? As pessoas têm têm escolhas culturais e elas escolhem em ideologias culturais, em comportamentos, então elas nascem com essa propensão cultural para ser, como é que eu posso dizer, ou introspectiva ou extrospectiva socialmente, para ser relativista ou então objetivista, para dividir a sociedade conforme valores e ações, ou dividir a sociedade conforme bens e fatores materiais. Isso daí é uma questão de comportamento, ok? E apesar de haver similaridade em relação a alguns comportamentos com a agenda política, isso daí não é uma regra matemática. Da mesma forma, a ideologia, que é o que vocês escolhem conscientemente em relação a determinados aspectos da sua vida, como, por exemplo, trabalho, religião, relação com o próximo, leis, Estado, isso é ideologia que tem, sim, as ideologias que são mais vinculadas, que provavelmente vão fazer com que as pessoas escolham, adotem uma agenda. Mas isso também não é uma regra preto no branco. Ok? É cinza no branco. Eu posso dizer que uma maioria das pessoas, por exemplo, que adotam uma ideologia libertária de fato, vai escolher a direita, principalmente hoje. A maior parte das pessoas hoje que são conservadoras no costume, vão escolher a direita, o que é a agenda da direita. Assim como eu posso dizer que a maior parte das pessoas que vão adotar aquela ideologia socialista, ok?
aquela ideologia em que o Estado tem que estar tomando conta da sua vida, ela vai escolher a agenda da esquerda. O que não significa também que, por mais que absurdo que possa parecer, às vezes uma pessoa que pensa assim, pô, esse socialismo aqui que eu estou vendo na teoria, para mim, que sou retardado e ignorante, parece uma boa ideia. Porque só retardado e ignorante acha socialismo uma boa ideia. Mas eu estou dando mesmo um exemplo esdrúxulo. Mas, na prática, quando eu vejo aí a agenda da direita, pô, isso daqui é bem mais sensato. Pode acontecer. Ok? Pode acontecer. Mas não é o caso. Isso daí é uma exceção. Agora, ser de direita ou de esquerda é essa escolha final em relação à política. E nesse contexto, eu prefiro uma pessoa que se diga, esse retardado que fala, pô, eu acho que o socialismo é legalzinho aqui, porque, não sei, todos os meus amigos estão dizendo. Mas eu acho que, pô, eu não vou votar nesses vagabundos do PT, do PCdoB, do PSDB, eu não vou votar nesse lixo. Por quê? O meu retardamento mental tem limite. Eu prefiro uma pessoa como essa do que esses vagabundos que estão dizendo aí que são conservadores, achando que tem qualquer relação com a gente que é de direita. E quando eu falo de direita, a gente optou pela direita, pela agenda da direita. Ok? E sim, se você ainda tem dúvida, sim, existe um esqueleto de agenda da direita e de esquerda que eu já expus em vários programas, completamente natural discordar em um ponto ou outro, mas a questão é a seguinte. Se você acha que o Estado tem que ser totalitário, tem que desarmar a população e é a favor de centro, eu estou de esquerda, não tem como dizer, pô, eu sou a favor dessas porcarias aqui, mas eu sou contra a PL 122. Isso é porque você é retardado. Se assumiu essas premissas da esquerda, você já é de esquerda. Mas é perfeitamente possível uma pessoa que queira, não sei, ter ali um vínculo maior com o Estado, que queira um pouquinho mais de investimento, então, porque foi convencido de uma forma errada, que eu sou economista, eu tenho uma visão sensata em relação aos modelos econômicos, e eu sei que tem pessoas que são persuadidas pelo keynesianismo. E eu admito que pode ter pessoas persuadidas pelo keynesianismo, ok? Que acha que a direita pode defender ali alguns investimentos estatais. É um absurdo, mas ela fala assim, pô, eu acho que o Estado tem que fazer isso, mas eu sou contra o MST, eu quero ver a população armada, eu sou pró-capitalista. É completamente possível, isso daí acontece. Eu acho que não tem caso... Aliás, provavelmente tem ali um número de casos onde o cidadão se encaixa perfeitamente na agenda da direita. Mas a gente sempre tem que fazer escolhas, ok? Então, é basicamente isso que eu tinha que falar de conceitos, ok? Agora eu vou colocar uma pequena musiquinha novamente, antes de falar sobre o comunismo na América Latina. Vai ser uma exposição rápida e interessante, ok? Olha só que convencido, né? Eu acho que convencido não tinha lá no comportamento da direita. Mas eu acho que está interessante. Então fiquem aí com a canção do Exército, Eu Volto Logo. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor tem terra.
É isso aí, senhoras e senhores. Estou de volta aqui com o Patriota Voz da Resistência. Novamente agradecendo a todos que estão escutando. Elis Bobato, Heleno de Carvalho, inclusive ele faz ali um vlog muito interessante, libertário, que eu acho muito interessante. O Renato Aguiar, que está acompanhando aí o programa. E a todos os outros que estão me assistindo, muito obrigado. Eu agradeço aí a atenção. Agora eu vou falar sobre aquela questão que muitos brasileiros não sabem, e existe um motivo para isso, da expansão do comunismo na América Latina. E por que que eu acho relevante isso, e por que isso daí tem a ver com o programa de hoje, e principalmente com a parte final do programa, que é da questão da exposição do Porcaria do Geisel como um esquerdista que promoveu uma agenda da esquerda de uma forma até agressiva. Eu estava lá na reunião do Ternuma nesse fim de semana. Assim, só deixa eu dar aqui uma informação. Não apoiem a porcaria da Arena. A Arena, os senhores sabem, é como é que eu posso dizer? É um instrumento de comunistas para tentar controlar aí uma parte da população que não tem informações, para fingir que é um partido de direita, mas em relação a isso eu estou bem tranquilo. Eu até falo pouco, porque eu acho que eles nunca vão conseguir um número de assinaturas suficiente para fingir que são um partido de direita, e se conseguirem, eu não coloco ali 4, 8 anos, eles vão mostrar que são tão de esquerda quanto o PSD aí fingiu que não era uma coisa ou nem outra, mas a gente sabia desde o começo que era uma forma de enfraquecer o PSDB, que é um outro partido de esquerda em São Paulo, mas vai ser a mesma porcaria, então eu estou bem tranquilo em relação a isso, mas só para informar os senhores, aquilo é porcaria de esquerda, ele vai seguir uma agenda da esquerda, vai fortalecer politicamente a esquerda, controlando ali uma parte da população que ou que finge que é de direita, ou então que não estuda, pensa que é de direita, mas não estuda, não sabe ler, não sabe escrever e não tem informações. Mas é isso daí, não apoiem a porcaria da Arena. Estou falando isso porque eu estava lá na reunião do Ternuma, Terrorismo Nunca Mais, esse fim de semana, e apareceram ali pessoas novas, e a gente conversou bastante e chegou num ponto em que começamos a falar sobre a história do Brasil. E na mesa estava, eu acho que eu era o mais moderno, tinha um outro rapaz que era civil, mas eu era o mais moderno. Tinha ao meu lado um coronel, na frente um general. Inclusive o coronel Ustra estava lá. Coronel Ustra, que eu me solidarizo com ele. Ok? Então, se esses senhores sabem que desde o vagabundo do Fernando Henrique Cardoso, tem nos Planos Nacionais de Direitos Humanos um artigo específico, um item específico, em todos eles, dizendo que aqueles programas, aqueles meios de comunicação que promoveram, então que se declararem a favor da pena de morte, têm que ser fiscalizados. Ou seja, provavelmente eles colocaram uma pessoa ali de tendência, com tendências esquerdistas, às vezes até amiga ou então parceira de algum desses terroristas vagabundos que ou tiveram que fugir do Brasil ou plantaram bombas e foram presos durante o regime militar. Eu quero dizer para essas pessoas que têm relação ali com vagabundos terroristas que eu me sinto muito honrado em ser um colega, em apertar a mão, em ser ali um irmão do coronel Ustra, ok? Vocês vagabundos estão processando o coronel Ustra porque são infelizes de esquerda. Os senhores, eu tenho esse costume de chamar as pessoas de senhor e agora acabo chamando vagabundo de senhor que não tem cabimento. Então, esses vagabundos de esquerda, eles processam o coronel Ustra, não sei, por algum tipo de raiva, sendo que eu acho que o livro dele está muito bem explicado. As tentativas passadas, quando o judiciário do Brasil não estava tão comunizado, fracassaram todas. Só recentemente que esse pessoal tem conseguido avançar a agenda, que é completamente natural num país onde no Supremo Tribunal tem 2 vagabundos explicitamente
comunistas, socialistas ali, que defende bandido mesmo, que perverte a realidade e a verdade para vender a agenda. Então é natural que, como eu sempre digo, a situação vai ficar pior. Mas, para vocês, terroristas, eu tenho a honra de ser, pelo menos ali, um amigo, um colega do Coronel Ustra. Ok? Só queria dizer isso. Mas então, ele estava lá na festa, a gente começou a falar sobre história do Brasil e começamos a falar sobre Getúlio Vargas. E é meio que um consenso entre as pessoas de direita que o Vargas é um vagabundo que não tem como a gente bater palmas para uma porcaria como Getúlio Vargas. E esse rapaz, que era civil, que estava ali conhecendo coisa e tal, ele falou, não, mas quais são as fontes? E eu achei engraçado como as fontes de que não existe nenhum motivo para a gente admirar uma porcaria como o Getúlio Vargas, elas são dadas, são fornecidas pelos próprios professores que são de esquerda. Ok? Mas eles conseguem manipular o discurso de uma forma que muitos jovens crescem achando que Getúlio Vargas é um grande estadista. Mas vamos ver o que foi o vagabundo do Getúlio Vargas. Ele chegou ao poder mediante um golpe. Ok? Em 1930, teve lá uma eleição, ele perdeu, Getúlio Vargas perdeu, teve denúncia de fraude eleitoral, por incrível que pareça, e essa é só essa informação que os senhores provavelmente não sabem, os maiores fraudadores foram os partidários do Vargas, ok? Inclusive o então vice-presidente da República, num atrito entre partidos, né, entre partidários de um e outro, o vice-presidente da República recebeu um tiro no pescoço por parte dos partidários do vagabundo do Getúlio Vargas. Esse cretino chegou ao poder em 30 mediante um golpe. 2 anos depois faz uma guerra contra um Estado da Federação que só estava dizendo o seguinte, pô, esse seu governo aí tem que ser constitucional. Esse seu governo aí não é constitucional, então vamos adiantar isso. Graças ao sacrifício de muitos paulistas, de muitos paulistanos, o vagabundo do Vargas teve que pelo menos ceder nesse sentido. Ok? Militarmente, ele ganhou ali a guerra constitucionalista de 32, mas ele foi forçado a criar uma constituição. Só que vagabundos totalitários, eles vão fazer coisas de vagabundos totalitários. E em 1987, não é à toa que o Getúlio Vargas vai fazer um golpe de Estado. E todo mundo sabe que o Getúlio Vargas fez 2 golpes de Estado e mesmo assim gostam dele. E os mesmos vagabundos, ok? Os mesmos, não que todas as pessoas que admiram Vargas sejam dessa laia, mas os esquerdistas costumam ser assim. E é a mesma pessoa que fala assim, pô, o golpe de 64, que eu chamo, então que as pessoas têm consciência de ser contra-golpe, ok? Uma contra-evolução de 64, não, ali a gente tem que odiar aqueles generais que estavam só interessados em afastar um golpe comunista para transformar o Brasil numa porcaria que nem China, Coreia do Norte, Cuba, União Soviética. Ok? Isso é difícil entender isso, mas é isso que acontece. E as informações que a gente tem, os senhores conseguem nas próprias salas de aula. Os senhores sabem que Getúlio Vargas assumiu o poder mediante um golpe. Sabe que ele fez guerra contra o Estado da Federação. Sabe que ele fez um outro golpe em 37. Olha só, o cara faz golpe em cima de golpe. Sabe que o cara era relacionado com o vagabundo do Leonel Brizola. Ok? Sabe que ele era relacionado com o vagabundo do João Goulart. Sabe que o chefe da guarda dele, amigo pessoal de Getúlio Vargas, atirou contra um adversário político, que era o Carlos Lacerda, matando o guarda-costas do Carlos Lacerda. Os senhores aprenderam isso na escola. E a única coisa que justifica ainda uma grande proporção da população se pergunta assim, quem foi o maior presidente do Brasil? Falar o Getúlio Vargas é pura falta de parar um tempinho, tipo 2 horas, não precisa ser sempre. Pega lá 2 horas, vamos pensar o que vocês aprenderam sobre Getúlio Vargas na escola. O cara fez um golpe, fez um outro golpe, promoveu um atentado contra adversários políticos. Ele criou, os senhores sabem disso, porque isso daí eu me lembro que eu aprendi na escola, inclusive em escola pública. Os senhores sabem que ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para fazer propaganda dele, ok? Para pintar ele como um grande líder, um cara muito esclarecido que vai salvar o Brasil.
e continuar tendo simpatia por esse tipo de lixo, para mim é um atraso de vida. Não sei como isso daí acontece. Não sei como tantas pessoas caem nesse tipo de falácia. Ok? E acontece que muitas pessoas caem nisso porque existe, sim, uma combinação, não entre todos os professores, mas em uma boa parte dos professores que são comunistas, que vendem uma agenda de esquerda nas salas de aula, que estão usando seus filhos para criar pessoas ruins, ok? Quanto mais os senhores se afastam dos seus filhos, das suas filhas, pior para os senhores, pior para o Brasil. É bom ter essa aproximação, os senhores tentarem estudar mais para educar seus filhos, ok? Eu conheço aí, tem muita gente que tem contato comigo, que, por exemplo, diz que não tem ainda o segundo grau, são pessoas adultas, não tem o segundo grau, não sabe escrever direito, coisa e tal. Não tem desculpa para a pessoa tendo essa consciência não correr atrás. Porque a falta de conhecimento que os senhores têm é o empurrão a mais que os senhores vão dar às costas dos seus filhos na direção de ideais negativos. Que não sejam o comunismo, mas, não sei, uso de drogas, amizades ruins, enfim, tem uma série de coisas que podem fazer a pessoa ter uma vida ruim nesse mundo. Então, é importante esse estudo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, enfim, esse pessoal tem essa agenda que não para por aí. Ok? Não para por aí. As informações sobre o Geisel eu vou dar daqui a pouco. Ok? Existe muita desinformação passada por professores de história nas salas de aula em relação ao regime militar. Eu vou falar isso na parte final do programa, mas o que eu vou falar agora é sobre a expansão do comunismo na América do Sul. Okay? Eu peguei aqui alguns países, aliás, peguei quase todos. Eu só não vou falar muito da Argentina, porque o senhor sabe a zona que está, e sabe que o Perón era um vagabundo socialista. Perón era um Vargas argentino. Ok? Fechou o papo por aí. Então, basicamente é o seguinte, você pergunta hoje, até para muitos conservadores, me digam quais foram os países da América do Sul que se tornaram ditaduras, que se tornaram, se tiver algum problema no som, por favor, me avisem para eu poder corrigir ou então falar mais alto. Mas é o seguinte, se perguntam para os conservadores hoje quais os países da América do Sul que se tornaram ditaduras, eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas vão falar só o Chile, o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Muitas pessoas vão falar esses porque em alguns desses países houve a necessidade de evitar esse golpe comunista que foi tentado em muitos países e em alguns países fracassou, em alguns países deu certo. Ok? Mas só vamos falar isso porque são os inimigos estratégicos da agenda cultural comunista. Mas vamos ver se isso é verdade. O Suriname, por exemplo. Eu tenho certeza que muito poucas pessoas sabem que houve uma ditadura de esquerda no Suriname de 80 a 87. E os senhores, se estudarem a história da América Latina, então até da história mundial no século XX, os senhores vão ver o seguinte. Sempre que há um poder não de esquerda que exclua o Partido Comunista, vai ter guerrilha. Quando há uma ditadura socialista, então uma ditadura de esquerda, os socialistas costumam manter as organizações paramilitares, mas elas ficam praticamente inativas, elas não fazem nada. E isso aconteceu no Suriname. Essa ditadura de esquerda foi de 80 a 87. No final dessa ditadura, as pessoas ali, a liderança, e principalmente os comunistas que lideram a agenda de tomada de poder, eles perceberam que iam perder espaço e começaram a organizar os grupos terroristas. E eis que, de 86, no final, quando eles viram que ia perder o poder, eles começaram a incentivar esse tipo de coisa. Teve uma guerra entre 86 e 92 envolvendo drogas, poder, muito similar ao que acontece na Colômbia com a questão das Farc, só que na Colômbia as Farc estão, como é que eu posso dizer, relativamente mais enfraquecidas. Okay? Apesar de
Atualmente, a gente tem lá um presidente vagabundo que assumiu o poder dizendo que ia combater as Farc, mas que está dando todo o apoio para as Farc. Então, no Suriname, eles sabiam que houve uma ditadura de esquerda no Suriname, de 80 a 87? Provavelmente não, porque não era do interesse dos seus professores de história, ou então da maioria deles, dizer que existem ditaduras de esquerda, ok? E, na verdade, a maior parte das ditaduras vai acabar sendo de esquerda. Da mesma forma, na Guiana, os socialistas tomam o poder, em 66, de tal forma incontestável que, de 70 a 75, eles chamam aquela ditadura de República Cooperativa Socialista. Ok? Isso na Guiana. Ou seja, um outro país, na América do Sul, onde socialistas tomaram o poder. Ok? Agora, Venezuela. Venezuela é interessante. E notem aqui, no caso da Guiana, essa questão de 66. Vamos fazer uma comparação com o que aconteceu no Brasil em 64. Eu estou sempre relendo o que eu leio, o que eu aprendi aí sobre a história do Brasil, e eu vi que em 65 o Partido Comunista do Brasil fez um documento revisando o que aconteceu em 64, em que eles declaram que eles estavam botando muita confiança. Olha só, isso daí está claro. Existem documentos dizendo isso que eu estou falando para os senhores. No documento do Partido Comunista, eles estavam colocando muita confiança no dispositivo do Goulart, okay? Ou seja, o Goulart era parte do esquema, e que eles não contavam com a reação armada da direita. Isso é uma amostra de como houve essa tentativa de golpe comunista, de golpe socialista, e a comunidade de bem não foi uma iniciativa 100% militar, a população, os jornais se mobilizaram antes de 31 de março de 64, pedindo para os setores que tinham algum poder para evitar esse golpe comunista, e assim aconteceu. Alguns governadores de estado também pediram, governadores que não eram comunistas, pediram para que os militares interviessem, e assim aconteceu. E notem a proximidade. Em 64, os comunistas tentam tomar o poder no Brasil, não conseguem. Na Guiana conseguem em 66. Ok? Olha só, é bem parecido, é bem próximo o tempo. Agora, na Venezuela. Na Venezuela aconteceu em 1928, uma tal de Generación de 28, em que comunistas se infiltram no exército e incentivam um golpe. Essa tentativa de golpe de esquerda, de golpe socialista, aconteceu em 7 de abril de 1928. Agora, os senhores se lembram, vamos ver se o pessoal aí está informado. O que aconteceu no Brasil na década de 20? Não foi aquela porcaria da Semana da Arte Moderna? Não foi aquela porcaria de movimento tenentista, em que muitos daquele movimento acabaram depois se revelando ótimos comunistas, como o vagabundo do Luiz Carlos Prestes, o Juarez Távora, inclusive com documentos que aquela porcaria da coluna Prestes, ela estuprava, assassinava e roubava, e que a população detestava a presença daquela porcaria. Aconteceu isso aqui no Brasil na década de 20. Por quê? Na década de 20, há um movimento internacional de comunistas lá na Rússia mandar agentes para vários países, ou então treinar pessoas interessadas naquela ideologia e financiar. O movimento deles foi o que aconteceu com o Prestes. Aí a pessoa que é mais cética pensa assim, não é assim tão conspiratório. Assim, claro que não é tão conspiratório. O babaca lá do Prestes, acabando a coluna, ele vai lá para a União Soviética, porque era muito fácil viajar, né? Tipo, tinha TAM, tinha Gol, tinha Varig, tinha VASP naquela época, então era fácil você chegar na União Soviética. Você ia até a União Soviética, no meio de uma porcaria, de uma revolução, que eles ainda estavam consolidando aquele lixo. E era muito fácil fazer isso na década de 20. Não é assim que as coisas funcionam. Sejam mais maduros na hora de pensar. Então, essa generação de 28, que foi um movimento de militares socialistas, uma intervenção do Estado na economia, reforma agrária, fazem um golpe em 28, e aí eu lembro
aqui o que aconteceu logo depois do movimento tenentista, Aliança Liberal, que eu já expliquei, que é do vagabundo do Vargas, trabalhista, socialista, com tendências nacionalistas, ok? Então ele está ali se bem que ele ficou muito dividido entre o nazismo e o socialismo trabalhista, ok? Mas é aquele negócio de esquerda, apoiado sempre por vagabundos, socialistas, infiltrados no exército, ok? Então, olha só, já falamos do Suriname, falamos da Guiana, Venezuela, isso daí em 28. Depois, em 62, olha lá, os senhores se lembram da Guiana, ok? Em 66, comunistas tomam o poder. No Brasil, em 64, eles tentam tomar o poder, não conseguem. Na Venezuela, em 62, o Partido Comunista cria a Força Armada de Libertação Nacional. É bem próximo, eu já vou falar das FARC, já vou falar. Mas na Venezuela, ela segue uma agenda parecida. Há diferenças de cronograma em relação a ano, um ano a mais, 2 anos a mais, 2 anos a menos. Mas isso é natural num país em que no mundo em que há vários países com suas peculiaridades. Tem países, por exemplo, tem aquele, esqueci o nome do ex-espião russo, que ele faz aquela série de documentários que ele explica como eu vou tentar me lembrar até o final do programa, mas ele diz como a KGB ela nem sempre faz aquela espionagem 007. A maior parte dos recursos da KGB era destinado a apoiar pessoas que seguiam aquela mesma agenda, dar empurrões naqueles setores da sociedade que concordavam com eles, ok? E financiar movimentos. A Yuri Bezmenov, muito bom, olha só, Elis Bobato, muito obrigado, exatamente, Yuri Bezmenov, ele falou exatamente isso, e um exemplo que eu não me esqueço é o que ele fala do Japão, que no Japão é difícil você fazer essa campanha de guerra psicológica, porque existem sociedades com uma cultura que não quer ser dominada. Aí, se os senhores lerem a Constituição do Japão, vocês vão ver que tem um artigo que diz assim, é um dever do cidadão trabalhar. Ok? É um dever do cidadão trabalhar. Aí, como é que você vai criar esses líderes trabalhistas vagabundos, como o Vargas, como o João Goulart, como o Brizola, num país em que, se o cara fala assim, pô, a gente tem que se revoltar, tem que quebrar as máquinas para a gente ganhar mais, trabalhar menos. Os caras vão falar, pô, vocês estão loucos? Que você tá me propondo isso? Você acha que a minha honra, acha que eu vou abrir mão da minha honra para seguir essa sua agenda de vagabundo? É isso que o japonês pensa. Por isso que o Japão até hoje é um país muito bem sucedido. Ok? Então tem países que não querem ser dominados e entre os países que querem ser dominados completamente, que já estão nas mãos dos comunistas, e os que não querem ser dominados, tem uma gama de alternativas que, mesmo que o Partido Comunista Russo, o Partido Comunista da União Soviética, chinês, decida por uma agenda específica, eles não vão conseguir essa agenda ao mesmo tempo em todos os países, e isso que explica essas diferenças. Na Colômbia, acontecem conflitos comunistas em 1925. Já em 1908, esses conflitos trabalhistas culminam com o massacre dos bananeiros, já dentro daquela agenda de demonizar o imperialismo, principalmente o norte-americano. Ok? Olha só, na Colômbia tem um negócio chamado Revolução Liberal, que foi de 1930 a 1945. Foi um golpe e nesse golpe de 30 a 45, olha só, um cronograma bate perfeitamente com o que aconteceu no Brasil. Eles promovem reforma agrária, mais gastos do governo, perseguição contra os opositores políticos, toda a agenda da esquerda. Acontece que na Colômbia, a Colômbia eu acho que tem uma população sim, que tem uma propensão maior a ser conservadora, ok? A gente vê ali muita manifestação dentro da Colômbia, apesar de ter os vagabundos comunistas.
mas a gente vê que tem ali muitas pessoas conservadoras e boas dentro da Colômbia, assim como tem no Paraguai. Eu fui recentemente lá para o Paraguai e para o Peru. São pessoas conservadoras, são pessoas boas. Porque então é mais difícil a agenda da esquerda ser bem-sucedida nesses países. Mas na Colômbia eles têm uma particularidade. Em 48, teve um agitador de esquerda que ele promoveu ali um conflito social, uma guerra de classes, e o seu assassinato acabou gerando um movimento chamado Bogotaço, que foi uma série de matanças que culminou com um período na história da Colômbia chamada La Violência, onde mais ou menos 250 mil pessoas morreram. Aí eu sei que algumas pessoas podem estar pensando assim, não, mas ele foi assassinado. Olha só como a oposição, os direitistas são do mal. O que as pessoas não sabem é que esse vagabundo aqui de esquerda, ele foi assassinado por um membro da comitiva do Fidel Castro que estava lá na Colômbia naquela época. Olha só que interessante. Por quê? Porque os comunistas vivem disso. Assim, o esquema comunista é mais ou menos esse. Eles têm que sempre ter uma população com medo, uma população subjugada, uma população medrosa, uma população disposta a entregar o seu direito de liberdade, de propriedade, de portar armas nas mãos de um ser todo-poderoso que vai salvar eles. Ok? Então, não é à toa que em muitos países, até em países comunistas, eles mantêm também uma certa comunidade legal. Por exemplo, é conhecida a relação do Estado russo com as milícias, com a máfia russa, que principalmente dentro das prisões. Mas por que o governo russo faz isso? Porque eles mantêm os mafiosos sob controle, eles têm mais informações sobre a população pensa que não está assim tão controlada, já que existe uma possibilidade de ilegalidade, ou então de alternativas. Pronto, aí você controlou a situação. Da mesma forma em que, mesmo depois que, olha só, sempre que um golpe socialista acontece, nesse contexto que eu estou explicando, eu vou falar outros casos, sempre que acontece, geralmente os partidos comunistas adormecem as suas células terroristas, mas não destroem elas. Por quê? Porque pode sempre ser usada para gerar confusão social. Porque da mesma forma que hoje o Brasil... Eu não entendo como a população brasileira é tão leniente com esses vagabundos que invadem propriedade alheia, que estão praticando roubo. Eu ainda não entendo como tem vagabundo que nem aquele Frei Beto, que se diz católico. Mas, assim, vocês católicos, ou então vocês cristãos, me expliquem. Por acaso alguém passou a borracha naquele não roubarás? É isso? Passou a borracha no roubarás, não roubarás, agora pode roubar. Aí isso daí explica o vagabundo do Frei Beto apoiar movimento sem terra, é isso? Ou então isso daí explica os vagabundos do CIMI apoiar os índios invadindo terras de pessoas em que as pessoas têm propriedade? É isso que esse pessoal justifica? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém ainda passou uma borracha lá no não roubarás e respeitar a propriedade alheia. Aí os senhores têm que fazer essas perguntas. Por que a sociedade encara com tanta facilidade, então, sem questionar, como pode ser o caso desses vagabundos, até esses Helder Câmaras da vida, esse pessoal do mal, Frei Beto, Leonardo Boff, como eles explicam eles defender esse pessoal que rouba, inclusive incentivar eles a promoverem esse tipo de ação, de roubo, e continuar atuando como uma pessoa que defende uma ideologia que é contra o roubo, ao mesmo tempo. Como é que se explica isso? Como se explica essa falta de crítica da sociedade contra esses farsantes? É difícil. Mas, pois bem, depois de lá a violência, mais ou menos 250 mil pessoas foram mortas na Colômbia, então eles resolveram colocar o Partido Comunista na geladeira. E eles resolveram ver, eles viram, né, notaram que aquela porcaria de socialismo não era a melhor das coisas a serem feitas na Colômbia. Eis que
no mesmo ano do contragolpe de 64 aqui no Brasil, são criadas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a porra das Farc. Olha só, no mesmo período ali em que se está consolidando uma consciência de que a gente não quer o lixo socialista aqui, eles criam uma porcaria para atrapalhar. No Peru agora, em 62, olha só, em 64 teve a tentativa de golpe comunista no Brasil. No Peru, em 62, o Partido Comunista cria o Exército de Libertação Nacional. Ele fica adormecido durante um tempo e ele é usado só para tocar o horror no campo, ok? Eis que surge um socialista chamado Fernando Belaúnde, que governa o Peru de 63 a 68. E o que ele faz de 63 a 68? Ok? O que ele faz? Reforma agrária, mais gastos do governo, cria o Banco Central, e ele foi retirado do poder por fazer o que os esquerdistas fazem adoidado, corrupção. Ele, se eu não me engano, ele comprou uma parte de recursos de exploração de petróleo, que era de uma agência privada, por um preço absurdo, e ele foi pego por causa disso, ou é por um preço absurdo, ou ele vendeu por um preço de banana, eu não estou lembrado direito dos detalhes, mas isso, olha só, a própria esquerda gera um movimento propício para quê? Para um golpe de esquerda, porque eles estão a todo momento querendo poder. Não é contraditório, eles sempre estão envolvidos na merda, que faz com que a população fique revoltada e queira alguma iniciativa. E é nesse momento que os Ernestos Geisels, ok? Os golberis bem encaixados, se eles estiverem no momento conveniente, eles vão fazer o golpe comunista. E eis que no Peru, em 68, é criada uma ditadura socialista. Os senhores sabiam disso? Ou os senhores só sabiam que os países na América Latina que eram ditaduras foram o Chile, Uruguai, Argentina e o Brasil? Sabia que o Peru também foi? Só que no Peru, por que a maior parte das pessoas não sabe que o Peru foi uma ditadura, teve uma ditadura no Peru? Porque foi uma ditadura socialista. E ele chamava aquela porcaria de socialismo militar peruano, liderado por um vagabundo chamado Velasco Alvarado. Ok? Isso daí foi até 75. Esse golpe, aliás, o governo do Alvarado foi até 75. Depois teve mais 5 anos em que a população mesmo resolveu protestar, resolveu tirar aqueles socialistas do poder, até mesmo porque estava prejudicando muito os peruanos. E em 80 eles conseguem se livrar do socialismo peruano. Aí eu pergunto para os senhores, quando é que é fundado o lixo dos cendeiros luminoso? Em 1980, quando os socialistas são tirados do poder. É coincidência? É coincidência que no Brasil, quando há um contragolpe em que há uma liderança que não quer vagabundos terroristas atormentando sua população, os partidos comunistas e a esquerda formem grupos de terroristas, de pessoas que querem colocar bombas na rua para matar o seu filhinho, a sua filhinha, a sua mãe, o seu pai, o seu avô e a sua avó. É à toa que isso acontece no Brasil, mas no socialismo militar peruano não havia sendeiro luminoso até o momento em que a população decide tirar os vagabundos socialistas do poder e implantar uma coisa não socialista. Aí, sim, aparece o sendeiro luminoso, que matou milhares de pessoas. Okay? Teve comissão da verdade lá no Peru, só que lá não foi a vagabundagem que está acontecendo aqui, e lá eles atribuíram ao sendeiro luminoso uma boa parte das mortes. Porque teve guerra, okay? Teve uma guerra de fato lá. Então, acho que 30 mil pessoas, mais ou menos, morreram nas mãos do sendeiro luminoso. E não só o sendeiro luminoso. Depois do fim do socialismo militar peruano, uma ditadura de esquerda, uma ditadura socialista, aparece também o movimento revolucionário Tupac Amaru, que atuou ali entre 84 e 97. Continuando, na Bolívia. A Bolívia também é um caso muito interessante, porque na Bolívia, agora, novamente,
Conhecimentos de história. O que aconteceu no Brasil em 1935? Vamos ver se os senhores sabem. Tempo! Aconteceu aquela porcaria da intentona comunista, que matou mais de 1.000 pessoas no Brasil. Um dos estados mais afetados foi Pernambuco. Acho que 720 pessoas morreram lá, mais umas 50 ou 100 pessoas morreram no Rio de Janeiro, mais outras pessoas morreram ali em outras partes do Brasil. Mas os comunistas tentaram assumir o poder no Brasil em 1935. Na Bolívia, teve um golpe em 1936. E um golpe socialista. Tanto é que essa experiência que foi de 1936 a 1939 é conhecida como experiência militar socialista, conduzida por David Toro, que aproveitou a derrota naquela guerra do Chaco, né, entre a Bolívia e o Paraguai ganhou da Bolívia, e ele aproveitou essa insatisfação para tomar o poder. Só que terminou em 1939, porque é o que eu sempre falo, as pessoas criam anticorpos contra a porcaria. É simples assim. O comunismo é um vírus. Okay? O comunismo é um vírus e a sociedade boa naturalmente cria anticorpos. Eu já falei isso em outros programas. Eu me lembro que em 2000, 2001, eu tinha pensado uma ignorância, porque hoje eu entendo que eu pensava era ignorância. Tinha pensado assim, o PSDB é de direita, então o PT está indo para a direita, uma coisa assim. Olha só em que nível de retardamento mental eu estava. Só que, quanto mais agressiva é a agenda socialista, quanto mais agressiva é a agenda comunista, mais as pessoas têm noção do que está acontecendo. Ok? Isso nem sempre acontece. E aconteceu também lá na Bolívia, em 36 a 39. Em 39 a população viu que, essa porcaria aí não serve. Vamos mudar. Só que aquele negócio, os comunistas não param. Eles sempre estão tentando tomar o poder. Vocês podem destruir eles, mas se tem lá um país socialista, ele vai financiar os comunistas no seu país e se não houver uma população forte o suficiente, uma população virtuosa o suficiente, essa população, esse país vai para o brejo. Eis que de 43 a 46, novamente acontece a segunda experiência militar socialista no Peru, na Bolívia, conduzida por Villarroel Lopes. Esse babaca, ele cria a primeira Assembleia Indígena do mundo, e o governo dele, olha só, ele começa a implantar reformas socialistas. O governo dele é tão ruim, que gera uma verdadeira corrupção social, que a própria população mata o vagabundo do Villarroel Lopes. Dá para ter uma noção disso? A própria população fica revoltada com aquela porcaria e mata o vagabundo. Infelizmente, não é o que a população da Ucrânia conseguiu fazer ali durante a década de 30. Opa, tá falhando? Desculpem aí, eu vou... Melhorou? Ah, legal, obrigado. Então, onde eu estava? Porque, assim, década de 30, a Ucrânia sofre com aquela grande fome, né? O holocausto ucraniano, em que 7 milhões de pessoas morrem de fome. Se a população tivesse uma condição de lutar contra isso, ela lutaria. Se a população tivesse condição de pegar as pessoas que estão conduzindo elas para aquele terror, para aquele horror, ela esganava os líderes com as próprias mãos. É compreensível isso. Ok? Mas, infelizmente, o poder soviético é muito ostensivo, principalmente aí na Ucrânia naquela época. E na Bolívia, os socialistas não param de tentar assumir o poder. Eles criam um movimento nacionalista revolucionário que assume o poder em 52 para promover o quê? Reforma agrária, mais poder para os sindicatos, extingue o exército e coloca milícias no lugar do exército, o que o Hugo Chávez está tentando fazer. O Hugo Chávez não está tentando mais nada, porque ele, por bem, espero que morra, né? Espero que morra aí até o fim do ano. E esse movimento nacionalista revolucionário assume também o poder depois de uma guerra civil com mais de 500 mortos. Agora, novamente,
novamente, a Bolívia, ela usou, durante o século XX, 3 cartas, 3 coringas que tinha na manga, mas não conseguiu fazer muito com isso. O último coringa que a Bolívia usou foi o René Barrientos, ok? Que era anticomunista e pró-mercado. E olha só, o que eu sempre digo, num governo que não é comunista, os guerrilheiros começam a se mexer. Para quê? Para tocar o horror, para tirar aquele governo do poder. Não é nada querendo república, não é nada querendo bem-estar, é querendo ditadura socialista. Então, é justamente no governo do René Barrios que Cuba manda o lixo do Che Guevara lá para Bolívia e para organizar aquela guerrilha de Nhancá-Ruazu, ok? E essa guerrilha ali dura de 66 a 67, foi uma guerrilha que foi suprimida com sucesso pelo Barrientos. Graças a ele e as suas iniciativas, o vagabundo do Che Guevara morreu, ok? Ele foi capturado e morto. E em 66 também o Partido Comunista funda lá na Bolívia o Exército de Libertação Nacional. Olha só, justamente no governo que quer combater o socialismo. Nos outros governos em que teve morte, teve reforma agrária, teve mais gasto do governo, teve opressão, os comunistas não mexem, não movem uma palha. Agora, quando entra alguém querendo colocar ordem, garantir a propriedade, garantir a vida, não, aí eles atuam. Enfim, teve um golpe em 1970, promovido pelo socialista José Torres, em que ele novamente promove mais governo, mais estatização, ele fortalece a Central Obreira, que era mais ou menos a CUT do Brasil, que é conhecida como o primeiro soviete da América Latina, e é graças a isso que a Bolívia hoje é um lixo, simples assim. Porque eles usaram o terceiro coringa que eles tinham lá com o René Barrientos. Depois disso, a população cansou de sofrer, aliás, sofreu tanto que não tinha mais força para reagir, se tornou uma Ucrânia e está sofrendo as consequências da sua iniquidade, da sua falta de preparo, da sua falta de estudo, e está sofrendo aí nas mãos de socialistas comunistas, e que eles falam com orgulho que o McDonald's e a Coca-Cola vão fechar suas fábricas lá e que não vai ter mais Coca-Cola e McDonald's na Bolívia a partir de 2013. Eu acho que se tudo der certo para os mais, né, se os mais quiserem continuar tendo o moral que eles têm na sociedade, se qualquer McDonald's ou Coca-Cola continuar existindo em 2013, né, sobreviver ao dia 21 de dezembro, já seria muito bom. Então, continuando. Vamos ver. Paraguai. Novamente, olha só, teve uma revolução de fevereiro de 1936, conhecida como a primeira experiência socialista paraguaia. Novamente, vamos lembrar lá da intentona comunista no Brasil. Tentativa de tomar o poder no Brasil não consegue, no Paraguai consegue. Aí lá eles têm apoio de quem? Justamente da baixa oficialidade do exército. Ok? Comunistas, socialistas, vagabundos mesmo. Vagabundos. E dentro, foi esse movimento socialista, foi essa primeira experiência socialista paraguaia, que eles criaram o Banco Central, controle de preços, teve um congelamento lá de preços, reforma agrária, mais gastos do governo, e como a história mostrou, que eu estou cansado de insistir aqui, a população chegou no momento que falou, você tem que apoiar outra coisa, não necessariamente a direita, você tem que apoiar outra coisa que não pareça tão absurdamente socialista. Mas, como eu sempre digo, os socialistas, os comunistas continuaram com a sua agenda, e teve uma guerra civil em 47, em que o Partido Comunista foi parte da guerra, que matou mais ou menos 25 mil paraguaios, e isso conduziu ao poder o general Stroessner. Eu visitei o Paraguai, eu acho que não é à toa que o Paraguai corajosamente expulsou do poder aquele vagabundo do Fernando Lugo, ok? Não é à toa que justamente os países conduzidos por ditadores, os países conduzidos por vagabundos, ex-terroristas, criticaram o Paraguai e resolveram promover
sanção ao Paraguai, mas não é à toa que o Paraguai tenha tomado essa decisão, porque eu posso dizer, o paraguaio é um cidadão de bem, é um cidadão livre, os senhores se sentem bem no Paraguai, é um pessoal muito simpático, muito ordeiro, tem sim os seus problemas, geralmente são grupos organizados, ok? Geralmente de, por exemplo, comunidades indígenas que querem terras, que querem invadir, que tocam horror, como foi o estopim aí desse impeachment do Fernando Lugo, mas é um povo que eu boto muita fé, que é o Paraguai. Enfim, no Uruguai, teve a questão ali do Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, fundado pelo Partido Comunista e pelo Partido Socialista, em 1964. Eu só estou citando isso porque é no mesmo contexto que, na mesma época que os militares no Brasil foram impelidos a intervir contra o golpe comunista. E de 73 a 85, teve uma ditadura, sim, cívico-militar, como eles conhecem lá, em que, até para evitar também essas iniciativas da esquerda, ok? Em que o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, ele fez mais de 1.000 mortos, ok? O governo lá, perseguindo esses vagabundos, cuidando da segurança nacional, como os militares fizeram no Brasil, o governo lá fez 140 mortos. Os terroristas no Uruguai fizeram mais de 1.000 mortos. Ok? Então, eu ia falar do Chile, mas eu acho que não é necessário, porque eu também acho que eu não vou ter tempo. Porque eu ainda quero falar da Rússia e desse livro que eu adquiri aí semana passada, eu já li, eu acho que assim, fenomenal. Se os senhores puderem, procurem, corram atrás do livro Médici, A Verdadeira História, do general de divisão Aguinaldo Del Nero Augusto. É um dos melhores livros que eu li em dezembro. E é isso aí, pessoal. Vou deixar uma musiquinha. Eu talvez nem consiga falar da Rússia. Eu vou falar direto desse livro, porque ele é muito, muito importante, principalmente naquela questão que toca a integridade do Ernesto Geisel. Ou seja, não é um cara íntegro, é um socialista. Agora, os senhores sabiam que o presidente que mais estatizou na história do Brasil foi o Geisel. Foi o Geisel. Enquanto o Médici, ele resolveu se focar em infraestrutura para criar relações entre estados, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Geisel foi focalizado ali em algumas regiões. Eu acho, se eu não me engano, foi principalmente na região sudeste, e perdeu aquele foco de, não, vamos deixar o agente privado trabalhar, a gente vai criar aí infraestrutura de transporte de energia para eles poderem produzir melhor, mais fácil e mais rápido, e eu faço meu papel, ele faz o dele. O vagabundo do Geisel muda esse esquema, e eu vou falar pra caramba desse babaca do Geisel. Então continuem aí escutando, fiquem agora com a canção da engenharia e eu já volto. Muito obrigado pela audiência. Engenharia, cultura sobrancelha em nossa história. Arma sempre presente, amor e guiação para todas as vitórias. Nome da herói singular, maldade na guerra ao enfrentar a morte. Na paz você trabalha sem cessar. Pioneira brava de um Brasil mais forte, cadeiro lendário da alma portuguesa, que a tropa ostenta desse largo velharia. É o escudo de luta, é o brasão da grandeza e da glória, que tem que pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia, mas é o Deus ouvindo cheio de rico, mantém sobre o seu corpo a frente. À frente para trás, de um perigo muitas vezes, compramos é o primeiro. Santa pandemia,
trabalha e luta com as glórias destruídas, honrando em todo o campo de batalha. As tradições de Vila Grande caminham, o cabelo lendário da água dos riquezas, que a trompeta desfilar com alegria. É o escudo de luta, é o brasão da grandeza e da glória, que pode a defesa e é o esteio do Brasil, a engenharia. Pois bem, senhoras e senhores, eu vou tentar falar rapidamente aqui sobre o que ia dizer sobre a Rússia, porque vai ser relevante para eu falar um pouquinho do porcaria do Geisel. Mas é o seguinte, eu ia falar, não vou falar tudo, eu ia falar sobre um escândalo que aconteceu na Rússia de uma empresa chamada Fimaco, que foi usada pelo Partido Comunista com uma administração da KGB para lavar 500 bilhões de dólares da liderança do Partido Comunista depois do final da União Soviética, ok? Depois que a União Soviética se desfez e só ficou a Rússia. Então eles usaram ali uma empresa de fachada, a Fimaco, para lavar 500 bilhões de dólares. Isso daí foi confirmado por um ex-agente da KGB chamado Sergei Tretyakov. Ele tem um livro, eu não consegui encontrar, eu estou querendo comprar esse livro, eu vou tentar comprar o mais rápido possível, porque eu achei muito interessante. E em 1993, depois que isso daí foi descoberto, né, esse escândalo, em 1993, o Congresso, o Parlamento russo, ele proibiu a divulgação das transferências da Fimaco pelo Banco Central, ou seja, ele proibiu o Banco Central de abrir as informações sobre a Fimaco. E em fevereiro de 99, um promotor russo acusou a Fimaco por isso daí, e isso suscitou a atuação do Putin para fazer campanha de difamação contra esse promotor, que era o Yuri Skuratov. Depois disso, esse caso foi confirmado por um ex-espião russo que desertou para os Estados Unidos, chamado Sergei Tretyakov. E é interessante ver que esse Sergei Tretyakov, ele deixou bem claro que ele não recebeu nada dos Estados Unidos para desertar. Ele esperou a mãe dele morrer, porque olha só, em 99, deixa eu ver se é isso mesmo, em 97, o que as pessoas falam é que o Muro de Berlim caiu em 89, a União Soviética acaba em 91, e que depois disso a Rússia não sei, teoricamente um país livre. Não é. Mas é o que uma boa parte da mídia consente em se omitir em relação à situação da União Soviética. Mas ainda em 97 havia espiões russos nos Estados Unidos, e esse cidadão, ok? Esse Yuri, o Sergei Tretyakov, ele deserta para os Estados Unidos, revela uma série de coisas, e ele estava só esperando a mãe dele morrer lá na Rússia, porque ele sabia que, se ele desertasse, alguma coisa ia acontecer com a mãe dele em 1997. Ok? Então é uma parte da história. Esse Tretyakov, ele, entre outras coisas, ele revelou, por exemplo, que o embaixador russo no Azerbaijão era o embaixador da ONU no Azerbaijão era um russo e que era espião da Rússia, ok? Que um conservador, um político do Partido Conservador do Canadá, chamado Alex Kinde, era um espião comprado pela Rússia. Não era um espião russo, mas ele era aqueles vendidos, um cara que vende informações e atua mediante pagamento da Rússia. Ele falou que o Raul Castro mantém contato com a inteligência soviética, que a KGB é responsável por criar a história do inverno nuclear, ok? A história do inverno nuclear, que uma guerra nuclear ia gerar um inverno global, que ia matar muitas plantas, ia faltar comida, ia ser um inferno, se houvesse uma guerra nuclear. Isso daí é principalmente para dissuadir os países ocidentais de criarem mais
armas nucleares, enfraquecer e criar argumentos para que as organizações financiadas pela Rússia protestassem contra o armamento nuclear norte-americano. Também contou como a União Soviética organizou e financiou passeatas na Europa Ocidental contra os Estados Unidos em 79. E ele também conta que dois dos líderes da organização que sucedeu a KGB, eles fizeram uma lista de pessoas que teriam que ser assassinadas para que o Putin assumisse o poder de uma forma unânime, ok? Também ele revelou que agentes do serviço secreto no exterior da Rússia usaram a biblioteca de Nova York para mandar várias mensagens feitas na Rússia, que eram mensagens preparadas, com referências cruzadas e falsificadas, para apoiar a política externa na Rússia, criar boa imagem da Rússia no exterior, promover o anti-americanismo e criar diferenças dentro da União Soviética, dos Estados Unidos. Ok? Então isso daqui explica uma série de coisas que os senhores estão vendo aí na mídia, entre elas a ascensão de uma porcaria como Obama nos Estados Unidos, esse excesso de anti-americanismo, que sempre vem vinculado com anticapitalismo, principalmente por parte de vagabundos como os Galinhas Verdes, essa presença do Alex Kinde lá no Partido Conservador do Canadá, é o que eu falo aí do pessoal da Arena, esse pessoal aí eu não confio neles, ok? Essa é a minha posição. O Grupo O Patriota e eu, pessoalmente, não apoiamos a porcaria da Arena. E essa é uma primeira gama de informações que os senhores precisam saber sobre a Rússia. Outra coisa, outro espião russo que desertou para os Estados Unidos, chamado Stanislav Lunev. Ele também tem um livro, eu me esqueci o nome do livro, eu também quero adquirir isso, daí eu descobri há pouco tempo, não tive tempo de correr atrás. Mas ele revelou também algumas outras coisas, como os russos mantêm malas com bombas e agentes biológicos e químicos para envenenar reservatórios e rios ou destruir infraestrutura em caso de uma guerra. Então, em caso do presidente russo decida que tem que tocar horror em algum lugar. E que a KGB, o que eu achei mais interessante, porque não é tão conspiratório, é que ele disse assim, a KGB gastou mais com movimentos anti-guerra, mais financiando esses movimentos hippies nos Estados Unidos, para fazer os Estados Unidos para militar para os Estados Unidos tirar o apoio deles no Vietnã, no sul do Vietnã, do que eles gastaram com armas, mandando de armas para os Vietcongs. Ok? Por quê? Porque era importante para a União Soviética ter mais poder ali na região da Indochina. Eu não preciso dizer que todos os países... Esses vagabundos de esquerda costumam falar, não, que o imperialismo norte-americano. Mas vamos pegar os países que se alinharam com os Estados Unidos, ou então não precisa pensar nos Estados Unidos, que se alinharam com o sistema de repúblicas capitalistas e os países que adotaram pelo regime socialista. A gente tem ali Coreia do Norte e Coreia do Sul. Qual é melhor? Qual é o lixo? O lixo é a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é um país desenvolvido. O que acabou prevalecendo? O Japão ou a China? A China é uma porcaria, um lixo de país. Todos sabem que a renda per capita deles é miserável, apesar de ser um país muito rico, mas é rico porque tem muitos escravos, ok? É muita gente trabalhando por miséria, então eles conseguem produzir muitas coisas. E o Japão é um dos países com maior IDH no mundo, ok? E os outros países, né? Os tigres asiáticos, eles todos se alinharam aos Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. Todos eles têm padrões de vida, índices de IDH invejáveis. E aqueles que se subordinaram à política soviética são um lixo. É simples assim. Ok? E eu achei interessante revelar aqui que existem espiões da Rússia que resolveram colocar um basta naquela porcaria, né? Eles não acreditavam mais naquilo que eles estavam trabalhando e resolveram ir para o mundo ocidental e que revelaram isso, que a KGB
ajudou a financiar praticamente todos os movimentos e organizações contra a guerra do Vietnã na América e no exterior, que a KGB gastou mais dinheiro com esses movimentos do que com armas para o Vietnã. Para se ter uma ideia, como aquela palestra do Yuri Bezmenov é relevante, porque ele fala exatamente isso. Que a KGB, os russos, eles atuam muito mais nessa questão da infraestrutura e guerra cultural do que de uma guerra ostensiva de fato, porque o negócio deles é no longo prazo. Enfim, eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas procure informações sobre esse cidadão chamado Sergei Magnitsky. Ele descobriu lá na Rússia um esquema em que uma empresa britânica, se eu não me engano, chamada Hermitage Capital Management, de um cidadão chamado Bill Browder. Esse Bill Browder, ele foi expulso da Rússia por um motivo bogus lá em 2005. Ele só em 2007 sabia que ele estava sendo processado na Rússia, que acusaram ele de fraude. Acontece que veio um promotor russo que foi indicado para o caso, ele recebeu pressão para ele não decidir o que ele decidiu, né? A investigação do jeito que ele achou mais justo e honesto, e ele descobriu o seguinte, que aconteceu o seguinte, a polícia, mais ou menos, a polícia invadiu os escritórios dessa empresa, a Hermitage Capital Management, e confiscou ali alguns documentos. Esses documentos sumiram da polícia e foram parar na mão de mafiosos. Esses mafiosos, que seria praticamente o pessoal lá que apoia o Putin, então, das outras oligarquias russas, esse pessoal usou esses documentos para forjar recebíveis da Hermitage, ok? $1 bilhão em recebíveis, ou seja, a Hermitage, teoricamente, estaria devendo para uma série de empresas laranjas e foi descoberto que uma série de juízes foram comprados para dar razão para esses mafiosos. Okay? Mesmo tendo ali evidências de que os documentos eram falsificados, tanto é que um ou mais, eu tenho certeza que um deles, posteriormente chegou a confessar que fez parte desse esquema, que realmente teve toda essa maquinação para quê? Para pegar uma empresa estrangeira que tinha muitos recursos, expulsar lá o presidente dessa empresa do país, criar um motivo falso para que as autoridades russas entrassem nessa empresa, roubassem documentos que seriam usados para fraudarem, para forjarem documentos de dívida dessa empresa para com agentes laranjas de $1 bilhão. E os juízes russos lá deram causa ganha para os mafiosos, e entra uma outra parte da história. E sempre tem como ganhar mais quando se é um vagabundo envolvido com a máfia russa e com a oligarquia lá do Putin. Eles, então, falaram assim, não, mas olha só, se a gente está devendo tanto, a gente também tem o direito de receber do governo o imposto de renda que a gente tinha pago por esses valores. E eis que o governo russo, em tempo recorde, o que, se eu não me engano, foi em um dia depois que apresentaram o pedido de ressarcimento, de restituição de imposto de renda de mais ou menos $230 milhões, em um dia concederam, o governo russo pagou lá então dono da empresa, né, para o novo dono, que foi um dono laranja, essa fortuna de $230 milhões. O que acontece? Que esse dono, né, o dono que apareceu da empresa, não era mais o Bill Browder, que era um magnata lá, se não me engano, britânico, mas era um assassino, ok? Um assassino chamado, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, um assassino chamado Viktor Markelov, ok? E que morava lá no Tatarstão. Ou seja, uma coisa completamente bizarra. Em um dia, o governo, o judiciário russo lá também concedeu causa ganha
Para quê? Para depositar na conta desse assassino 230 milhões de dólares. E o que aconteceu? O povo russo acabou pagando, é o que se paga por estar num regime socialista. Mas o que é relevante aqui? Tem um vídeo no YouTube muito interessante chamado Magnitsky, okay? O caso do promotor Magnitsky. O sofrimento que ele passou na prisão na Rússia no ano de 2009, eu não quero para ninguém. É uma coisa horrível. Ele ficou 1 ano preso, sem nenhum motivo. Tudo que ele tinha feito é fazer a investigação e ter dito que essa era a situação, ok? Eles, em vários momentos, tentaram fazer com que ele negasse aquilo, que ele assinasse ali um papel dizendo que não, o que eu disse era falso, ou então eu assumo minha culpa, eu errei, e ele em todo momento fala assim, eu não vou fazer isso, vocês estão errados e eu vou morrer pelo que eu tô defendendo. E ele sofreu durante 1 ano até que ele morreu na prisão de doença. Não foi, ele era espancado com uma certa periodicidade, mas assim, ele morreu principalmente de algumas doenças que ele desenvolveu. Era uma úlcera no estômago, pedra nos rins. Ele ficou meses sofrendo com aquilo. Os médicos da prisão, posteriormente, eles foram acusados, um foi afastado, mas aquele negócio russo de que você nunca tem garantia, mesmo que você faça parte do esquema. É assim que eles controlam a população. É assim desde a década de 30. É assim que eles conseguem. Eu não sei se eu mencionei aqui o caso lá da fome na Ucrânia, do Holodomor, né? Em que o soldado lá trabalhando para o governo da União Soviética, ele ganhava, se eu não me engano, 200 gramas ou 20 gramas de pão para cada corpo que ele enterrasse, ok? E em muitos casos, eles iam lá nas casas das pessoas, viam que a pessoa estava morrendo de fome, estava viva, mas falava assim, pô, essa pessoa não vai sobreviver até amanhã, então eu já vou levar ela a enterrar ela hoje. E existem muitos casos de pessoas enterradas vivas, e a única coisa que justifica isso é um medo absurdo de alguma outra coisa e uma falta de valor, a pessoa se entregando a completa falta de valor. Não tem mais nenhuma honra. E é assim que acontece na Rússia hoje. Por exemplo, tentem assistir esse vídeo, ver como esse promotor, o Magnitsky, ele era intimidado com ameaças de... Opa, se estiver falhando, por favor, me avisem. De abuso sexual, ameaça de espancamento. Durante todo o momento, depois ele foi isolado lá numa cela, ele ficou vários meses trancado, sem tratamento médico. Ele acabou morrendo, porque, se não me engano, estourou lá o estômago dele, de gastrite mesmo, depois de dias sofrendo, pedindo ajuda médica e sem conseguir nenhum retorno. E é isso. Procurem esse caso, os senhores vão ficar revoltados. Agora, vamos para o caso do Geisel. Para terminar, tenho aí 10 minutos, eu acho que é o suficiente, até para eu não falar também todo o livro, que eu ia falar bastante coisa sobre esse livro, mas os senhores também têm que aproveitar aí a leitura. Mas no livro tem uma parte assim, eu já vou direto para o assunto, que às vezes, como é que eu posso dizer, surge alguma ideia aí esclarecedora para eu poder comentar durante a leitura. Então, ele fala assim, apesar do elevado conceito em que era tido, o general Geisel, Médici, relutava em indicá-lo em razão da afinidade que ele tinha com Golbery. Ou seja, se conhecia o passado do Golbery, o Golbery não era uma pessoa de direita, era um maluco. Vou ver se eu encontro aqui alguma passagem que mostra como o conceito que os militares tinham dele era assim, ridículo. Vamos ver outra passagem. A única dúvida que o perturbava e que ainda estava impedindo a sua decisão era a possibilidade do Geisel aproveitar Golbery no seu governo. Sabia quem era Golbery e sua influência nefasta que exercia sobre Geisel. Aí, assim, essa parte aqui é relevante. Tem o Roberto Campos, que atuou lá no governo militar, que ele narra, ele depõe, ele faz ali um depoimento dos fatos. Ele fala que nesse momento o general Figueiredo assumiu a palavra e declarou:
Não se preocupe, presidente Médici. Eles estão completamente separados. O senhor acha que se estivessem juntos, o Golbery não estaria com ele na Petrobras? Eu estou falando isso para mostrar como o Médici, na minha concepção, não é à toa que ele é o presidente de honra do Ternuma, que é uma instituição de direito, uma instituição boa e de pessoas de bem. Ok? É o Médici e não o porcaria do Geisel. Ok? O Médici era uma pessoa boa, ele queria ele queria paz, ele queria democratizar logo a situação. Ele foi impedido por conta dos ataques terroristas. E ele acabou confiando no Geisel, porque ele conhecia o Geisel, mas ele não sabia até que ponto ia a vagabundagem do Geisel. E a outra coisa que impeliu ele a escolher o Geisel foi essa pressão que depois foi declarado que o Golbery fez parte. Ok? Depois vocês vão ver que no livro aqui do general Del Nero, o Golbery fez parte da ascensão do Geisel, da indicação do Geisel. O poder, eles maquinaram aquilo tudo. O Médici não sabia disso. E eu quero que os senhores se lembrem disso, que o Roberto Campos declara que nesse momento, no momento lá da escolha da sucessão, bem o Figueiredo assumiu a palavra e declarou: não se preocupe, estão completamente separados. Estavam porra nenhuma. O senhor acha que se estivessem juntos, o Golbery não estaria com ele na Petrobras? Outro motivo para o Médici escolher o general Geisel é que ele estava na reserva. Ele achava que ele não ia ter influência, aquela influência mais do pessoal do Exército. Vamos ver outras passagens interessantes. Eu vou correr aqui, eu não vou muito parar para pensar no que eu estou falando, porque falta bem pouco tempo, faltam 6 minutos, ok? Então vamos ver. O aparente controle da economia e a ausência de contestação ao regime foram mais importantes no projeto de liberação do que as pressões de setores externos ao governo. Contesta, assim, a ideia dominante de que certos fatores, como a crise do petróleo, por exemplo, tenham levado o governo ao projeto de liberalização. O movimento ocorreu de dentro para fora e não ao contrário. Segundo ele, a estratégia do setor mais liberal visava garantir a continuidade do movimento 64 e promover a renovação dos quadros. O discurso da posse do general Geisel reafirmou o autoritarismo. Okay? Olha só, eu realmente não vou ter tempo de falar sobre tudo isso. Fica aí a dica. Mas eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras o que os senhores vão encontrar aqui. Vão encontrar, por exemplo, um Geisel que critica o presidente Costa e Silva, dizendo assim, na primeira oportunidade ele vai assumir o papel de ditador. E o AI-5 foi a prova disso. No entanto, há evidências e há depoimentos, principalmente do general Del Nero, mostrando como, pessoalmente, o Costa e Silva tinha criado o AI-5 só para controlar o caso dos vagabundos comunistas, como os senhores entendem aí a questão do atentado do aeroporto de Guararapes, né, em 1966, em 25 de junho de 1966. E o Costa e Silva era bem, assim, pragmático. Ele, ali, antes dele morrer, 2 meses antes de ele morrer, ele fez ali uma última reunião envolvendo a questão do AI-5 e falou assim, espero que essa seja a última reunião desse sentido. Ele não teve tempo de revogar o AI-5, ele acabou morrendo, passou o poder para o Médici. E eu estou falando isso porque o vagabundo do Geisel ele criticou o Costa e Silva, okay, dizendo que ia ser um ditador. O Geisel, ele foi o primeiro presidente, okay, dos militares a prolongar por mais 2 anos o próprio governo. Mais do que isso, ele foi o primeiro ele foi o que mais usou o AI-5. Não sei na opinião de vocês. Para mim, isso daí se chama vagabundagem. É que nem, eu já li muito sobre o assunto, eu li lá o general Silvio Frota, eu estou lendo aqui o Del Nero, e eles mencionam muitas pessoas que explicam essa tendência do Geisel pelo poder, né, de ficar mais 2 anos no poder, prolongar o seu poder, usar muito o AI-5 e ter um discurso de abertura, ou seja, é um cara falso, fala assim, não, isso daí se deveu à raça prussiana. É porque ele era daquela raça prussiana, então ele tem aquela característica de autoridade. Aí eu sempre me pergunto,
Pô, e desde quando agora a gente está substituindo, está usando como sinônimo de filho da puta raça prussiana, ser da raça prussiana? Para mim, é isso que acontece. A pessoa, quando tenta me vender esse tipo de argumento, que o Geisel, ele criticava lá o Costa e Silva, mas foi o cara que mais usou o AI-5. Foi ele que criou os senadores biônicos. Foi ele que resolveu prolongar por 2 anos o governo lixo que ele teve. E isso se deveu à raça prussiana? Pelo amor de Deus, né? Onde já se viu. É o que eu penso. Realmente, pode parecer engraçado, mas o que eu penso é assim, desde quando agora estão usando como sinônimo de filho da puta que o cara é da raça prussiana? Outra coisa, sim, foi o Geisel. Olha só, a última mensagem do programa. Tem muito mais coisa interessante nesse livro, por favor, leiam. Mas a lei da anistia, se não fosse a porra da lei da anistia, que foi toda preparada pelo porcaria do Geisel, os casos de perseguição aos vagabundos dos terroristas ainda hoje seriam reconhecidos como medidas que os militares tomaram para garantir a segurança do país. Era uma questão de segurança nacional. Para garantir a segurança dos cidadãos, teve ali algumas medidas de exceção. Para quê? Para garantir a segurança. Quando alguém era perseguido e quando alguém era morto, por exemplo, na questão da guerrilha do Araguaia, era uma questão de segurança nacional. Não era uma questão política. Graças a esse porcaria do Geisel, se criou um arcabouço institucional em que as bombas construídas, implantadas, explodidas pelos terroristas eram atos políticos e não crimes. Estão entendendo? Graças da lei da anistia, a gente está tendo que pagar bilhões para vagabundos terroristas que mataram pessoas que poderiam ser meus pais, seus pais, minhas mães, suas mães, meus irmãos, seus irmãos, suas irmãs, enfim. O Geisel é uma pessoa perigosa. Leiam esse livro, leiam também o livro do Silvio Frota, Ideais Traídos, leiam o livro, A Verdade Sufocada. Também todos esses são ótimos livros para aprender mais sobre a história do Brasil. Ok? Mas é isso que eu queria dizer no programa. Infelizmente consegui falar tudo. Gostaria de mandar aí um agradecimento especial a Elis Bobato, que me ajudou aí durante o programa, ao me lembrar do Yuri Bezmenov, ao Heleno de Carvalho Mota, que inclusive faz ali alguns vídeos libertários. Nem todos eu concordo, mas muitos deles eu concordo, porque tem ali uma visão muito esclarecida em relação à economia. Ao Renato Aguiar, que está sempre acompanhando. Ao Wallace Silvestre também, que está sempre acompanhando. E a todo o pessoal aí de bem, que está militando, que está vendo o que está acontecendo e está se esforçando para transformar o Brasil num lugar melhor. Ok? Então, descansar, liberdade de ação, até semana que vem, em que eu farei o último programa do ano. Então, muito obrigado e até a próxima.